bem-vindos aí a mais um webinar organizado pela FIA, pelo Lab Marketing. Meu nome é Andrés Veloso, estou aqui hoje com o André Daré, para a gente falar aí do papel do CMO dentro das organizações. Mas antes de passar a palavra para o André, vou aqui falar um pouco da fundação. Então, a FIA ela é uma fundação coordenada pelos professores do Departamento de Administração da FEA USP, né? Dentro aqui do Lab Marketing, eu e a professora Kavita somos responsáveis pela coordenação do núcleo e das atividades conectadas com os conteúdos de marketing, tanto ensino, pesquisa, extensão e assim por diante, né? Além disso, a gente conta com o apoio do Marcos Machado e do Wilderson, que ajudam aí na coordenação técnica dos cursos. Temos realizado atividades de consultoria, pesquisa de mercado e educação executiva, né, que é o que a gente traz aí como carro-chefe. Temos aí para 2023 o lançamento de um curso de pós-graduação em Growth e a nossa turma 9 da pós-graduação em Marketing, Gestão, Estratégia e Geração de Valor, que começa já em fevereiro. E para março do ano que vem os MBAs, né, Marketing e Branding. Eu queria também deixar já avisado que no final do mês aí, de novembro, a gente vai ter um webinar, encerramento do ano, falando das perspectivas de marketing e branding para 23. E já avisar que em março de 23 a gente vai ter a terceira jornada Lab Marketing, que é uma semana aí com um ciclo de palestras, eventos, mini cursos, entre outras atividades, né? Então, muita coisa aí para acontecer no futuro. Então era isso, minha apresentação super breve aqui. André, obrigado aí pela presença e é com você para fazer aí uma apresentação inicial. Bom, boa noite a todos, obrigado pelo convite. Andrés, vai ser um prazer aqui bater um papo hoje sobre marketing, assuntos que estão tendências, enfim, nossos desafios que trabalhamos nessa área, né? Eu trabalho no Itaú, para me apresentar, sou diretor de produtos no banco. Estou há 25 anos no banco e já passei uns 10 anos trabalhando com a estratégia de produtos e estratégia comercial de pessoa física. Passei 3 anos trabalhando com área de crédito e cobrança e depois, nos últimos anos da minha carreira e os últimos 12 anos trabalhando com produtos para pessoa jurídica. E aí tive uma experiência grande ali por ter passado por várias áreas do banco, onde eu podia abordar, seja desde o início, né, pesquisa, entendimento de necessidade dos clientes, desenvolvimento de produtos, planejamento estratégico, planejamento comercial, modelos de incentivos, CRM, enfim, tive a oportunidade de passar por várias áreas do banco, onde esse assunto que a gente vai debater hoje é um assunto apaixonante, né, e fez com que eu ficasse por muitos anos trabalhando nessa área. Recentemente também eu recebi o convite para ser CEO da CIP, que é a maior empresa de pagamentos do Brasil. Ela processa aí todo o sistema de pagamentos brasileiro, cartões de crédito, TED, cobrança, boletos. Enfim, estou numa fase de transição do Itaú para essa companhia, onde eu pretendo levar todos os meus conhecimentos que eu adquiri aí no banco nos últimos anos e para essa empresa, né? E vai ser um prazer conversar aqui um pouquinho com vocês sobre os desafios do marketing que a gente tem na atualidade. Muito bom. Avisar para o pessoal que está assistindo aí, se vocês quiserem mandar perguntas, vocês podem enviar pela aba aqui do Q&A do próprio Zoom, que a gente vai intercalando aqui na nossa conversa, né? Acho que a primeira questão que a gente pode colocar, né, quais os principais desafios de um CMO no momento atual, né, que a gente tem uma proliferação das mídias, todo mundo migrou para o online, Big Data, né, uma série de questões aí que tornaram o desafio da empresa de atender os clientes mais complexo, né? Como é que a pessoa se movimenta nesse caos que existe hoje em dia? Essa é uma pergunta muito interessante de se fazer, né? Quando eu comecei minha carreira no banco, se a gente falasse em área de marketing, né, e quais
que você precisava dominar ali para fortalecer a marca de uma empresa. A gente falava muito em propaganda em TV, Uhum. stores, né? Novelas, né? Vamos fazer um site em novelas, enfim, rádio, até rádio, né? E isso ficou bastante ultrapassado, né? Com a evolução da tecnologia, com essa evolução da mídia digital. E a pandemia potencializou muito isso, né? Muitos clientes que não eram tais, né? Eram físicos, vamos chamar assim, eles passaram a migraram de forma forçada, né, para o ambiente digital. E isso a gente vê em todas as companhias, inclusive companhias que vendiam produtos físicos, né, precisaram se reinventar para poder distribuir de forma digital seus serviços, né? E isso foi uma mudança de forma drástica, né, nas competências dos profissionais, porque assuntos que eram antigamente pouco valorizados na área de marketing passaram a ser valorizados e serem os principais desafios passaram a ser essa capacidade de entender o mundo digital, né, e as especialidades que estão em volta dele, né? E ao mesmo tempo que a gente teve essa questão, a evolução do mundo digital, também evoluiu de forma importante a regulamentação, né? A gente teve aí a vigência da lei de LGPD, né, que é a Lei Geral de Proteção a Dados, onde as empresas passaram a ser reguladas, né, de como pode usar a informação do cliente no ambiente digital, coletar e tem que pegar autorização do cliente para fazer qualquer tipo de interação com esse cliente, algo que também até então não era proibido, né, não era regulado. A vida dos marqueteiros era mais fácil antes, né? E isso faz com que você tenha que passar a gerar conteúdo para poder mostrar interesse para os clientes, para que eles aceitem, né, que você interaja com a empresa, né? A gente vê todo site que a gente entra hoje em dia, a gente tem lá o botãozinho do cookie, né? Você aceita os Uhum. cookies, então, você nem consegue evoluir na conversa com o cliente. E então ficou uma relação de transparência muito maior na relação com o consumidor. Você precisa gerar conteúdo de fato, entregar não simplesmente uma propaganda, mas uma mensagem, né, que faça sentido para o cliente, para que ele aceite conversar com você. E para isso, surgiu novas habilidades também de dados. Você falou em Big Data, né? Que hoje em dia eu não consigo imaginar um profissional de marketing moderno que ele não conheça de Big Data, né? A gente falava muito assim, até então, eu diria assim, na década passada, um profissional de marketing, ele é praticamente uma ciência humana, né? A gente via os livros de marketing, assim, tinha alguma coisa de estatística nas pesquisas de marketing, no sentido de marketing, no sentido de entender o comportamento do consumidor, mas eu diria assim que a matemática, o quantitativo e dados era uma análise bem básica, e hoje em dia ela evoluiu, você precisa até entender de inteligência artificial para poder entender o comportamento do cliente, você entende ali, entender as ferramentas digitais de como que você se posiciona ali no Google, né, nas ferramentas de pesquisa, tem ciência já, tanto do ponto de vista conteúdo, de como que você faz ali o seu site ali, seja na internet, no computador, ou seja, no mobile, e tem a mídia remunerada também, como que você otimiza isso, daí começa a discutir funil de vendas, enfim, é uma nova, né, disciplina que surgiu no marketing, e isso está fazendo se tornando um grande desafio para os profissionais, né, que até então não precisavam ter essas habilidades para desenvolver essa função. Pegando um gancho aí do seu comentário, acho que para quem vivenciou essa transição, né, de dentro das empresas, começou a existir um desafio de você se manter atualizado, né? Porque acho que as novas ferramentas vão aparecendo diariamente, novas opções de como interagir com os clientes, novas mídias que surgem. Então, como é que você estrutura assim uma cultura de que as pessoas o tempo todo têm que estar buscando mais conhecimento, se mantendo a par das inovações? Como é que você incentiva esse tipo de comportamento entre os profissionais da área?
Eu digo assim que uma das principais competências quando eu estou contratando uma pessoa, hoje é entender se ela tem a competência de aprender a aprender, né? E aprender a aprender pressupõe um autodesenvolvimento, né? Quer dizer, você tem Uhum. que estar disposto e aberto a evoluir, ser curioso, né? Ter uma curiosidade enorme para poder estar atento, porque provavelmente essas novas tecnologias não estão em curso nenhum, né? Quer dizer, elas surgem e aí depois surgem os cursos, né? Se você for querer esperar um curso, né, aparecer, você já ficou desatualizado, porque quando já existiu um curso já tem uma nova tecnologia sendo desenvolvida ali, então tá a sensação de que está sempre para trás. Então, é importante conversar, né? Eu converso bastante com o time no sentido de que a curiosidade, essa disposição de aprender, dedicar um tempo para estudar e pesquisar sobre as tendências, ler. Você tem que, o profissional do marketing hoje você tem que prever o futuro, né? Tem que saber o que está acontecendo, se antecipar o futuro para trazer para a companhia. E o CMO, em qualquer empresa, eu diria que uma das grandes funções dele é antever o futuro, né, e trazer esses valores do futuro para o presente e começar a desenvolver, né, serviços que comecem a conversar com esse futuro que é presente também, né, Uhum. na relação com seus clientes. É. É interessante falar isso, porque ontem a gente teve uma palestra presencial na FIA com o padre Júlio Lancelotti, e no meio da palestra dele ele estava falando de deepfakes, fake news, assim, várias coisas assim, super atuais que você olha e fala, pô, essa pessoa, apesar do trabalho dele ser conectado com as camadas mais pobres da população, né, que está em situação de rua, ao mesmo tempo ele está informado das questões que impactam as organizações, né? E a fala dele era muito sobre isso ontem. Mas, voltando à questão da motivação do time, como você faz o pessoal aprender, acho que realmente para essas questões mais tecnológicas e atuais, cursos, eles estão correndo atrás para trazer os conteúdos atualizados. Livro, então, já é uma guerra perdida, porque o livro, quando chega na prateleira, já tem 3 anos o conteúdo, não tem como você manter atualizado, né? Então, acho que ou as pessoas realmente se movimentam para se atualizar e correr atrás, ou a coisa não funciona, né? É um desafio muito grande que a gente tem enfrentado na universidade, nos cursos de graduação, né? De como criar essa cultura do aluno ter essa autonomia para saber se virar, né? Então a gente tem trabalhado muito essa questão que entra até num nível assim de habilidades de relacionamento, de autoconhecimento, de compreender quem ele é e saber como se colocar perante os desafios que aparecem, né? Então, acho que você trouxe aí umas boas dicas para quem está pensando em procurar emprego, né? Eu gosto de fazer analogia sempre para Uhum. ficar fácil de entender o recado, né? Tem aquela analogia que talvez alguns de vocês já tenham escutado, que é da pescaria, né? Você pode dar o peixe ou ensinar a pescar, né? Então, eu não gosto de dar o peixe, porque enquanto você dá o peixe para as pessoas, ela fica ali acostumada, né? A comer, o peixe vem prontinho ali, né? E no dia que você não está ali do lado, ela vai passar fome, porque ela não sabe pescar. Então, é muito mais importante que você saiba que é ensinar as pessoas a pescar, né? E que elas tenham essa habilidade de pescar. O peixe vai ser uma consequência, ela vai estar sempre, né? Sendo capaz de pegar o peixe e matando a sua fome. Eu diria que aqui na relação quando a gente está no ambiente de trabalho é isso, você tem que ser o pescador. Se você não for pescador, você vai morrer de fome em algum momento, entendeu? Então, tem que aprender. Falar, será que eu só estou aqui né, comendo peixe aqui que estão me servindo ou eu estou sendo pescador? Essa reflexão é super importante aqui quando a gente está fazendo a nossa carreira, né? Exatamente. Acho que a pessoa tem que o tempo todo estar preparada para o que vem adiante, né? Eu vou migrar aqui para uma segunda pergunta que acho que é interessante. Você falou da, do avanço da tecnologia, né, e como é que isso impactou o comportamento do consumidor, principalmente na pandemia. E aí aparece o desafio de como
captar esses avanços tecnológicos e criar novos produtos e como explicar para os consumidores esses novos produtos, né? Acho que tem um desafio grande aí de trazer os consumidores para as novas tecnologias que as empresas estão colocando em prática. Então, como é que você enxerga esse desafio, né, de trazer os consumidores para um outro tipo de tecnologia, inovações, assim por diante? Primeiro, assim, acho que aqui a gente está falando da área de marketing, né? Acho que você Uhum, falou sempre de produto, você falou do mundo digital. Assim, é interessante fazer a reflexão, né, de qual é a responsabilidade do CMO, né, da pessoa que é responsável pela área de marketing numa empresa. Muitas vezes a gente associa essa pessoa simplesmente ao brand, né, à marca, né, a construção da marca, a publicidade, né, enfim, eventualmente segmentação de público-alvo, né, escolher o perfil do consumidor, entender as necessidades, mas vai muito além disso. O responsável pela área de marketing, óbvio que isso varia de tamanho de empresa para empresa, né? Uma empresa menor, a gente fala que o profissional de marketing faz tudo, talvez seja o braço direito ali do CEO, né? Do presidente da uhum, empresa. E conforme você está numa companhia maior, né? A empresa é maior, sim, é tão complexo as disciplinas de marketing que você acaba tendo segmentações na hierarquia, né? Onde você tem sim um profissional de marketing que é mais voltado para o branding, para a segmentação do público, para construir a comunicação externa, outro profissional que eventualmente é o que vai desenhar ali o produto para entender a necessidade do cliente, o CRM, né? Vai estar talvez numa área apartada, mas assim, na grande maioria das empresas brasileiras, o profissional de marketing é responsável por tudo, né? A não uhum, ser as grandes companhias que a gente faz esse tipo de subdivisão. Eu mesmo no Itaú, a gente tem uma área de produtos, né, especializada em desenho de produtos, onde eu sou responsável, que é apartada da área que faz a parte de branding do banco, porque as disciplinas são tão complexas e tão grandes, a gente impacta tantos clientes que a gente precisou se especializar e colocar heads, né, em áreas diferentes. Mas essa não é a realidade. O Itaú, né, uma empresa das maiores do Brasil, não é a realidade da maioria do país. E aí você tem que ser um profissional muito completo, né? Porque você vai ser responsável por fazer diagnóstico do cliente, você vai desenhar muitas vezes o produto, estudar a precificação, né? A que preço tem que ser comercializado desse produto, qual é a proposta de valor desse produto, e aí, que canal eu vou me comunicar com o produto? Hoje a gente fala muito omnichannel, né? A gente fala do marketing digital, mas o cliente também tem uma necessidade de se relacionar fisicamente. A gente vê um movimento de várias empresas que são 100% digitais indo para ter pontos físicos para uma interação relacional com seus clientes e vice-versa, empresas que eram essencialmente físicas indo para o mundo digital. Acho que é uma tendência essa que a gente fala de omnicanalidade. Em bancos é uhum. muito hoje, esses dias, assim, os bancos, os principais bancos do Brasil, eles foram do físico para o digital, né? E agora você vê um movimento de digital indo para o físico. Assim, o C6 mesmo anunciou esses dias que vai ter pontos físicos, né, para poder comercializar produtos mais complexos, porque é difícil você vender digitalmente um produto que seja mais complexo, uma transação que seja mais relevante, né? O apoio do humano é essencial. Então, você entender que é importante, tem públicos que vão se relacionar só no mundo físico, tem públicos só no mundo digital, mas que é uma tendência de que esses mundos se conversem e você tenha que extrair valor e comunicar a estratégia de comunicação com esses diferentes perfis de clientes e canais diferentes. Elas têm técnicas diferentes, né, de comunicação e o profissional de marketing tem que entender isso, tem que entender a realidade e aí dados passa a ser super relevante para você entender qual é o perfil do seu cliente, né? Uhum. Entender como que ele está se relacionando com você. Eu falo que hoje, assim, para você, uma empresa se destacar no mercado, ela, diga assim, que se fosse para falar uma competência que um profissional de marketing tem que ter, uma só, eu diria que seria a centralidade no cliente, né? Acho que o resto, toda a companhia, ela deve, tudo que você fizer, toda a disciplina que você está atuando, você desenvolvendo, você deveria ter esse pano de fundo de centralidade no cliente, né? E hoje, enfim, vou falar bastante sobre isso, sobre a centralidade no cliente, que toda atividade que você fizer, se vai fazer uma propaganda, você tem que entender quem é o seu cliente. Se você vai
vai fazer uma análise estatística, não faz sentido você não fazer uma análise que não entenda o cliente, que gera uma decisão. E se você não faz isso hoje em dia, você fica para trás muito rápido, porque os clientes são muito exigentes. Os clientes esperam que as empresas ofereçam o que eles necessitem, não que as empresas criem um produto e empurrem, né? Empurrem um produto para o mercado. Isso aí já foi, no passado já foi assim, hoje em dia o cliente não aceita mais isso. Então, as empresas todas já entenderam isso, estão fazendo uma grande transformação nas empresas de uma forma geral, está vendo essa transformação, eu observo isso, e é interessante como você vê como tem metodologias novas surgindo de gestão de empresas, métricas, formas de avaliar, formas de interpretar, como que você entende o seu cliente para você ter o sucesso no mercado e se diferenciar em relação à concorrência, né? Que ferramentas que você acha que são as mais relevantes assim para captar não só o comportamento, mas compreender a experiência do cliente, de que forma que ele está experimentando os produtos e serviços da empresa, né? Porque antigamente era muito pesquisa frente a frente, uma entrevista, questionário. Hoje em dia, parte dos dados eles estão aí espalhados pela internet, né? Então, acho que até o papel da pesquisa migrou um pouco de como ela ajuda o gestor a tomar decisão, né? Então, como é que você enxerga isso nesse contexto de dados e muitos clientes numa organização tão grande quanto o Itaú? Hoje, assim, eu diria assim, a gente passou no Itaú, a gente passou uma jornada, né? A gente já testou de tudo para poder entender, para fazer várias metodologias para tentar entender o cliente. Mais recentemente, a gente foi muito bem sucedido, né? A gente no entendimento do cliente, a gente tem identificado uma evolução significativa nos últimos anos na satisfação dos nossos clientes. A gente implementou o que a gente chama NPS, né? Muitas pessoas acham que o NPS é só uma nota, né? Que é o Net Promote Score. Existe o Net Promote Score, que é uma nota de satisfação, né? Que ela é calculada com base em uma pergunta que é geral para qualquer setor, pergunta para os clientes, consumidores, quanto que o cliente recomendaria, né? Essa empresa ou esse produto para um colega ou um amigo, né? E aí o cliente responde de 1 a 10, né? Uma nota de 1 a 10, onde a gente chama que 9 a 10 são os clientes promotores, né? 7 e 8 são clientes neutros, né? E para baixo de 6 para baixo são os clientes detratores. E aí a nota do NPS é percentual de clientes promotores menos clientes detratores. Então, esse é um indicador que, assim, 2/3 das empresas mais valiosas do Brasil usam esse indicador já como principal métrica de avaliação de satisfação dos clientes. E tem vários benefícios, tá? Ela não é perfeita, mas ela é a melhor métrica que foi encontrada para avaliar a satisfação dos clientes. Acho que a Bank desenvolveu aí aos 20 anos atrás aí começou a pesquisar esse assunto e hoje em dia está difundido no mundo inteiro. Sim, as empresas que a gente chama, que a gente avalia que encantam seus clientes, têm notas acima de 80% de NPS, né? E quem está abaixo está ralando, correndo para chegar nesse. As empresas benchmarks no setor têm um índice de satisfação muito alto, quer dizer, 80% dos clientes ali praticamente num nível de satisfação acima dando nota 9 e 10, né, para o serviço do cliente. E a gente sabe que um cliente promotor, ele dá de 2 a 4 vezes mais rentabilidade para a empresa do que um cliente que não é promotor. Porque ele está se relacionando mais, ele é fiel, ele tem recorrência, enfim, você tem um atrito com o cliente muito menor. É impressionante como você extrai uma relação de longo prazo com o cliente quando ele está encantado com o seu serviço. Mas quando a gente fala em implementação de NPS, né, uma empresa ela implantou o NPS, na verdade ela não está implantando simplesmente um score, né? Na verdade o NPS assim, se você for raiz mesmo, for estudar lá o que a BEM, metodologia que a BEM desenvolveu, NPS significa Net Promote System, é um sistema de avaliação de satisfação dos clientes. Não é onde o score é simplesmente um índice que você
acompanha clientes. E aí, e esse símbolo significa o quê? Porque ele vai muito além de uma nota, né? Você tem que colocar a cultura da empresa, as pessoas todas com o objetivo de entender quanto o cliente está satisfeito com o seu serviço. Então, quando você tem um cliente te dá uma nota, nessa jornada, nesse sistema de avaliação de satisfação de cliente, a gente fala que o time da ponta tem que pegar aquela nota e conversar com os clientes, entender o que foi legal, uma nota de encantamento, o que foi legal para isso ser repetido, né, mais vezes, o que não foi legal, o que depende da atuação de quem está na ponta atendendo o cliente para melhorar essa satisfação, ou às vezes até é um processo mais estrutural da empresa que, enfim, tem que ser levado para dentro da empresa, para as áreas de produto, tecnologia, enfim, para poderem estruturar esse serviço, né, e melhorar de fato o serviço, algo que não dependa só do time que está na ponta atendendo o cliente. E aí sim você voltar com o cliente e falar, olha, agora você de fato nos pediu e a gente entregou, e enfim, a tendência quando esse ciclo vira um ciclo virtuoso, onde você pega insights das pesquisas com os clientes, traz para dentro, né, melhora os seus serviços e volta com o cliente, isso vira um ciclo virtuoso e a tendência de satisfação dos clientes aumentar bastante, né? E aí eu tô falando bastante de não se apegar só a nota do que o cliente dá, porque de fato, assim, hoje em dia eu vejo um profissional de marketing, né? Alguns profissionais de marketing executivos que são responsáveis pela área de marketing se baseando nas decisões, tomando decisões somente com as notas, com os indicadores de satisfação do cliente, que pode ser o NPS, mas tem outros, né, de atrito, churn, né, que a gente fala que é perda de clientes, tem vários indicadores, rentabilidade do cliente, né, número de produtos por cliente, tem outros indicadores que você pode também olhar de forma complementar para ver qual é o nível de engajamento que esses clientes estão com a empresa, né? E quando você fica só numa visão numérica e coloca uma meta como objetivo numérica, na verdade, você está olhando assim, para o umbigo, você não está olhando para o cliente. É necessário que todos os profissionais da área de marketing, do maior nível até o estagiário, eu diria, estejam em contato com o cliente, entendendo o que ele realmente precisa. Você tem que ter uma cultura de centralidade do cliente, assim, no sangue. E ter cultura do cliente é gostar de falar com o cliente. Sabe? Não é entender o que ele está esperando de você, da empresa, do serviço. E isso pode fazer, a partir do momento que você entende realmente qual é, a gente fala assim, na literatura a gente fala job to be done, né? O que é o que realmente o que ele está precisando que a empresa faça, né, para ele, aí realmente você começa a desenvolver serviços bem diferenciados e se destaca no mercado. Vou dar um exemplo, acho que a área de marketing mesmo usa esse exemplo algumas vezes, mas enfim, eu peguei esse exemplo e trouxe para a minha realidade aqui, que acho que todo mundo vai se enxergar nessa reflexão. Esses dias eu vou falar sobre água, né? O produto água, né? Esses dias eu fui no Atacadão, aí vi lá vários tipos de garrafas de água sendo vendidos, né? Vários. Daí tinha um garrafão de 5 litros, tinha garrafão de 1 litro, garrafinha mais aquela de PET menorzinha, né? Tem uns 300 ml por ali, e da 300 ml tinha de tudo quanto é preço. Visualmente eram parecidos, né? E aí, enfim, falei, por que uma tá 89 centavos e outra tá 1,50? Porque visualmente é tudo parecido. A água, né? Para estar no mercado é pura, né? A água é pura, assim. Acho que assim, quem trabalha com água, vendendo água, acho que imagina assim, a água tem que ser pura, né? Tem que ter uma qualidade boa, mas ali eu estava visualmente vendo era só uma variação da embalagem, né? E a mais barata, quando eu peguei assim na garrafinha, ela quase que amassou, assim, falei, nossa, isso aqui, se for tirar a tampinha, acho que eu vou babar inteiro, né? Porque é difícil de segurar. E ali eu estava observando ali as empresas, assim, de fato as empresas estavam competindo por custo ali, basicamente porque o produto água já chegou num nível de qualidade de água, assim, é meio que básico, né, que a água seja pura ali com minerais ali que tem que ter. Se você acho que não dá para tornar mais pura do que ela tem sido comercializada. Acho que as indústrias já têm uma preocupação gigantesca. Mais pura seria se ela fosse destilada, mas destilada não faz bem para a saúde, né, do ser humano, né?
ela precisa ter sais minerais. E, poxa, trabalhar com venda de água, né, não deve ser fácil, né, porque você vai uma estratégia de redução de custo extrema, aí você começa, na verdade, a pensar em embalagens, né, diferentes ali para tentar se diferenciar. E aí eu fiquei pensando, será que essas empresas conhecem de fato quem são seus concorrentes e o que seus consumidores querem de fato? Será que assim, todos estão entregando a água aqui, mas será que esse é o job to be done, né? Isso que é o que o cliente quer? Ou será que tem algo por trás? Quem são os concorrentes aqui, de fato, de quem está vendendo o produto água? Você está vendendo o produto água ou você está resolvendo o problema da sede? Ou será que você está resolvendo o problema da sede, talvez com uma água gelada, né? Refrescante. O Brasil é um país quente, né? Será que tipo de problema você está querendo resolver? Quem são os concorrentes? E daí quando você vê as empresas que de fato estão estudando a necessidade do cliente, começam a desenvolver produtos que estão competindo sim com a garrafinha PET de água e que não são do mercado tão direto como a gente imagina que seja. A gente vê empresas fabricando filtros, né? Por exemplo, a Filtro Europa, ela está competindo porque ela está vendendo água. Na verdade, quando ela vende o filtro, que é o produto dela, ela está querendo resolver o problema da sede. E o filtro, que é aquele que é elétrico, que você coloca ali da sede, ainda com uma água gelada. E qual é o que ela estudou o cliente para poder fazer isso, porque ela viu que o cliente que compra uma garrafinha, provavelmente, ele compra a garrafinha para deixar ali dentro da geladeira, gelada, né? Tem cliente que não vai querer a garrafinha, vai ter que encher a água lá, a jarra de água, vai colocar na geladeira para gelar. Ou então pegar gelo, né? Para pegar o gelo, botar no copo de água para tomar gelada. Olha o tempo que dá, né, para um cliente tomar uma água refrescante. E aí tem empresas que estão estudando. E aí começa a surgir concorrentes não triviais para a empresa, né? Como um filtro ali que solta água geladinha. Ou então uma geladeira que começa a soltar água gelada ali, pronta, com uma conveniência para o cliente. Ou então uma torneira que tem um filtro lá que você já abre com filtro. Todos estão competindo com a garrafinha de água. Então, e aí, se você entende que essa empresa quer resolver o problema da sede, mas com esse serviço de valor agregado de água refrescante, o mercado muda completamente. Talvez você não vai investir somente em redução de custo ali na, na garrafinha, mas talvez você desenvolva um produto que está atrelado a resolver o problema da sede de uma forma conveniente, né? Então, tem lá a empresa que desenvolveu o Squeeze, né, que para colocar na bicicleta lá, por exemplo, para poder resolver o problema da sede quando você está pedalando de uma forma conveniente. Então, isso você só consegue entender se você entende com profundidade o cliente. Os números não iam dizer isso para você. Você poderia estudar o quanto você fosse, a estatística que fosse. Você não ia chegar nessa conclusão se você não conversasse com os clientes, entender qual é a jornada, qual é a experiência no dia a dia da vida do cliente, para entender realmente o que ele faz com a água, né? O que ele quer com a água, de fato. Sim, ele quer água pura, não tem a dúvida. Mas será que é só isso, né? Claramente não, né? A gente vê concorrentes não triviais, né? Empresas de metais, empresas de filtros, outras empresas competindo no mercado de garrafinhas. E será que quando a gente está atuando em marketing, aqui cada um de vocês está atuando, a gente está entendendo o job to be done do cliente, o que é o mercado que realmente você está atuando, qual é a necessidade real, ou você está ali competindo só olhando o produto água, ali, tentando competir só por garrafinha PET, né? Tornando o produto mais barato possível, baixando o preço. Fala que é uma competição sangrenta, né? Porque ela só extrai valor da companhia, porque é uma competição por preço, quem tiver o preço menor é quem que vence, né? E aí fica lá uma indústria que fica presa na embalagem, tentando tornar o custo de embalagem e distribuição da garrafinha o mais barato possível. Talvez tenham empresas que estejam tendo rentabilidade muito maior porque elas entenderam esse mercado e estão competindo, sim, problema de resolver a sede, mas em outros, de uma forma diferente, né, do que a da garrafinha. Eu tive uma experiência no Itaú, aí trazendo prática, né, só para a gente não sair do teórico aqui, do exemplo da água, mas um exemplo do Itaú, recente, que foi muito bem sucedido, que a gente foi bem sucedido porque a gente fez pesquisas com os clientes, né?
E a partir dessas pesquisas, mediu o NPS, entendeu ali os clientes que não estavam satisfeitos, que estavam satisfeitos, entendeu por que os clientes estavam usando a concorrência em algumas situações, e aí a gente mudou o serviço e a gente dobrou o market share desse produto. O produto que a gente estava analisando nesse exemplo que eu estou falando era o produto, o dólar, né? O dólar em dinheiro físico, né? Os clientes, para viajar, enfim, eles precisam, uma parte prefere ir com dinheiro físico, seja porque se você carrega no cartão de crédito, você tem imposto maior, né, de IOF, e às vezes você precisa ter de dinheiro físico mesmo para, né, pagar alguma coisa presencialmente ali durante a viagem, você não quer ficar dependendo só de um cartão, se der problema no cartão, enfim, se perder o cartão, ou se a senha, né? Então, tem muitos clientes que usam, quando vão viajar, levam dinheiro físico, é muito comum isso, né, o dólar. E o grande problema que a gente via, o Itaú sempre vendeu dólar nas agências, né? Boa parte das agências tinha lá, e você pegava a fila no caixa eletrônico, não, desculpa, no caixa físico da agência, então ninguém gosta de pegar fila, né? Tinha que ficar lá 10 minutos na fila, 15, 20 minutos na fila para poder comprar o dólar para viajar. E aí você chegava lá na hora de pagar, de comprar o dólar, o caixa lá via a cotação daquele momento e você era refém daquele preço lá, se estava alto, estava baixo, o mercado é volátil, né? Enfim, você pagava o preço que fosse. Se alguém que ficava acompanhando o mercado, o dólar está mais baixo, está mais alto, no dia que estava mais baixo, não, deixa eu correr lá para a agência, pegar a fila para poder comprar o dólar no preço bom para viajar, né? E aí era uma experiência, assim, dolorosa, né? Você fala assim, poxa, tem que fazer isso. E aí a gente via, aí começaram a aparecer alguns concorrentes, né? Essas casas de câmbio que só fazem isso, começaram a entregar por courrier, né? Você comprava o dólar e entregava pelo courrier. Eles começaram a ganhar muito market share nesse período, ganhar muito market share, mas só que a gente está no Brasil, né? E no Brasil tem só no Brasil existe isso, né? Tem o sequestro, né? Tem roubo né, dos motoboys. E aí a indústria né, o crime começou a olhar quem estava fazendo isso e começou a ter problemas, né, de roubos mesmo dos motoboys, né, do dinheiro. E começou a ter e o custo desse serviço não passou a ser só o motoboy, esse é o motoboy mais um roubo, né, que tinha começou a ficar caro para essas empresas fornecer o serviço. Era uma conveniência muito alta, mas só que tinha que passar esse custo para o consumidor, porque começou estatisticamente a ter muito roubo do dinheiro nesse leva e traz, né? Sai da casa de câmbio e vai para a casa do cliente. Começou a ficar caro. E aí a gente começou a fazer pesquisa de satisfação, via lá que a gente tinha uma nota de satisfação abaixo dessas casas de câmbio, ainda que ela fosse tivesse cobrando um serviço de motoboy e tudo mais, e aí a gente viu que falou, poxa, foi falar com os clientes. Aí os clientes falavam para a gente assim, olha, cara, pô, eu quero comprar o dólar quando o preço estiver bom na hora, assim, eu vejo ali que o dólar caiu, eu quero fechar negócio, eu não quero ter que ir na agência e ter que buscar o dinheiro. E daí quando a gente falava isso, falava, como eu resolvo isso, né? Porque se a gente faz a entrega por motoboy, tem esse problema da criminalidade, né? E o Itaú, com um banco grande, imagina, assim, ser visadíssimo, né? Eles falaram assim, isso aqui a gente não ia conseguir ser competitivo. E aí ele falou assim, poxa, vamos inverter essa situação e vamos dar conveniência, vamos resolver o problema da cotação, que o cliente quer pegar um preço bom no dólar, e a gente colocou o serviço de compra no mobile, né? Está lá disponível no mobile, você pode comprar a qualquer momento pelo celular o dólar no preço que você achar melhor. Então você pode acompanhar quando você quiser, e aí você compra, e aí você tem um tempo tem 5 dias para você ir na agência, em qualquer agência que você escolher, para ir buscar, e o dinheiro vai estar reservado lá para você, pronto para você, o atendimento ser rápido. E fomos além disso, a gente colocou em shoppings, porque a gente sabe que o cliente gosta, às vezes ele vai sair com dólar na mão, né? Então, dentro dos shoppings também, o cliente se sente seguro, ele vai lá de carro, vai deixar no estacionamento, vai dentro de um shopping, vai pegar o dinheiro, não vai ter aquele sequestro relâmpago que acontece, né? Que os ladrões ficam vendo quem está com o dinheiro saindo das agências, né? Então, é um ambiente sob controle, e a gente também disponibilizou, assim, a possibilidade do cliente já retirar o dinheiro também no caixa eletrônico nos aeroportos. O banco 24 horas agora tem
tem caixas que entregam o dólar. E você pode comprar na hora que você quiser. Você compra da sua casa, reserva, negocia a cotação e escolhe onde você quiser tirar. Se você quiser, quando você for viajar, no dia que você for viajar, se quiser pegar o dinheiro no dia que você for viajar, você compra pelo mobile, depois simplesmente passa lá o código lá no caixa eletrônico, passa seu cartão e já tira o dinheiro pagando a cotação que você tinha feito no mobile, né? Dobrou o market share do Itaú. Hoje o Itaú é líder disso. Por quê? Porque a gente entendeu o problema do cliente, a gente entendeu que é legal ter assim, a conveniência de entregar para o motoboy, mas isso aumenta, fica caro, acaba ficando viabilizando o produto para o cliente, porque a gente está no Brasil e infelizmente tem essa questão da criminalidade. Então a gente tratou, né, deu conveniência para o cliente. Está no momento assim, todo mundo que vai viajar para fora passa pelo aeroporto, né? A grande maioria dos nossos consumidores passa pelo aeroporto, então a conveniência está na jornada dele, né? Ele não vai precisar ir na agência se ele quiser, ele vai poder passar lá no caixa eletrônico, no aeroporto que ele vai fazer o voo internacional, pegar o dinheiro e ir embora. E ele já está com o dinheiro garantido, não é que ele vai... E pelo preço que ele garantiu, está garantido, que é o mesmo preço de qualquer agência do Itaú, que é muito barato. Porque quem compra no aeroporto, eu não sei se vocês já fizeram essa análise, as casas de câmbio físicas do aeroporto são muito caras. E a gente passou a competir nesse mercado com um preço muito melhor, com o preço do dólar muito mais competitivo. Com o mesmo R$1 que você tem, você leva mais dólar do que qualquer casa de câmbio física que você tem lá. Então, ficou muito vantajoso comprar pelo Itaú. Então, pensando no profissional de marketing, né, fala assim, o que o profissional, nesse caso a gente fez ali, nesse case? A gente estudou o preço, estudou qual a proposta de valor, a gente estudou qual era o job to be done, qual era a jornada de fato do cliente que precisava resolver. E aí, nesse momento, a gente está numa jornada de comunicação, porque hoje a gente descobriu que os clientes também, quando pensam em dólar, muitos dos clientes não associam o Itaú à compra da moeda de dólar, associam às vezes uma casa de câmbio, né? Então, agora a gente está usando muito marketing digital para entender se o cliente, por exemplo, compra uma passagem aérea pelo seu cartão de crédito, né? A gente já comprou uma passagem aérea no cartão de crédito, provavelmente esse cliente vai querer usar dólar. Então, faz sentido falar só com esse cliente. Não adianta você falar que Itaú tem dólar para todo mundo. Não é a mesma comunicação para todos. A gente tem que entrar na jornada do cliente no momento correto, né? Então, começa a usar em tempo real, por sinal. Esse é um dos grandes desafios. É naquele momento você começa a comunicar para o cliente e falar assim, olha, o Itaú tem uma jornada aqui incrível, né, com preço super competitivo, para você, caso você precise comprar dólar. E daí a comunicação com o cliente fica até positiva, né? Porque o cliente fala assim, poxa, o Itaú está falando comigo de uma coisa que eu estou precisando, e não, né? Para quem eventualmente não vai viajar, o Itaú vai estar falando de dólar. Começa a falar sobre dólar, moeda estrangeira, para o cliente realmente que está querendo consumir esse produto. Então, entender a necessidade do cliente, em que momento você conversa com esse cliente, usar dados na companhia, né? Os dados que você tem disponíveis, usar dados para poder para entender a necessidade e falar com esse cliente no momento certo, passa a ser um grande desafio dos profissionais de marketing. Adorei esse exemplo, porque eu viajo, né, de vez em quando aí nas férias escolares, quando podemos ter uma folga na universidade, e esse realmente é uma dor do cliente, né? Então, como você se virar no esquema dos dólares. Foi uma ideia bem criativa, né? Sim. Porque vocês saíram do padrão, né? E foi construída com o cliente. Hoje a gente é líder, né, disparado de dólar em moeda, assim como em vários outros serviços a gente tem conquistado a liderança. Mas a metodologia de entender o cliente, entender as pesquisas de satisfação, entender o que o cliente não está satisfeito, o que está rolando ali na experiência, o que está consumindo de outras empresas, como fazer diferente de uma forma que ninguém consiga copiar, né? Isso foi tudo um grande trabalho de análise, né? Depois que eu conto a história, parece que é fácil, isso é óbvio, mas para chegar nessa conclusão, ela não foi tão trivial assim. Não, porque você tem que ter não só a criatividade de inventar o negócio, mas também ter um monte de sistema, operação, um back, né, bastidores aí que não é fácil de colocar em prática. A Thaís está falando disso, assim, de competências do profissional de marketing. É uma das grandes competências atuais é trabalhar de forma colaborativa, né? E, nesse caso específico, a gente teve uma parceria enorme com a área de tesouraria do banco e com a área que compra, né, as moedas, com a área de tecnologia, né? Então, até o próprio método de trabalho deixou de ser hierárquico, né? Você
quando você entende o cliente, entende a jornada, se junta várias áreas, né? No modelo de tribos, né? No modelo agile de trabalhar, que a gente fala bastante, usando metodologias de design thinking, né? Lean Construction, que é desenvolver o produto simples, de uma forma bem enxuta, com base no que realmente o cliente quer, né? Não ficar colocando coisas que o cliente ali, que são acessórios que o cliente está procurando, encarecem os produtos, né? Então, tudo isso foi feito, e a gente tem feito isso para todos os serviços que a gente tem. E a gente tem muitos serviços que a gente já está conseguindo chegar em índices de satisfação muito altos, que são os NPS de 80, mas tem uma jornada grande ainda de produtos que a gente identificou, que a gente não chegou no nível de encantamento ainda. A gente tem todos esses serviços mapeados, prioriza, né, em função do volume de negócio que a gente faz com os nossos clientes, a gente tem que priorizar as transações que têm maior frequência, né, e essas transações que têm maior frequência e menor indicador de satisfação são aquelas que a gente prioriza, né, e vai com tudo para poder estudar com profundidade o que o cliente está nos dizendo para melhorar esse serviço e levar para um nível de satisfação. E é algo que eu diria assim, que isso aqui não tem fim, porque quando você inventa o produto, faz o serviço, os concorrentes estão olhando o que você está fazendo também. Se você está no tempo, todo mundo te copia e você já ficou igual, né? Então, essa satisfação até fica meio que falando, não é diferente, né? Você não é melhor que os outros. Então, você não, assim, se implementou uma novidade, a gente já na área de câmbio mesmo, falou assim, e aí, como a gente melhora o que a gente já fez? Legal, a gente ganhou a liderança, mas assim, daqui a pouco todo mundo vai estar copiando a gente. O que a gente vai ter que fazer? Daí, continua pesquisando o cliente novamente, entendendo o que pode ser melhorado, quais são as nuances do que ele está querendo fazer quando ele vai viajar, para a gente melhorar a experiência do cliente, ver com quem a gente está competindo. Às vezes a gente está competindo com cartão de crédito, às vezes a gente está competindo com cartão de débito. Então, uma transação de transferência internacional, uma conta que o cliente pode mandar para uma conta digital fora do país. Enfim, a gente começa a entender essa dinâmica para poder falar assim, como que a gente entra nesse mercado de venda de moeda estrangeira, como que a gente se diferencia e de uma forma única, né? Agora, uma pergunta. Às vezes, quando você está nesse processo de inovação, você esbarra em dúvidas sobre legislação, o que pode, não pode, se pode seguir adiante, se é algo que nem existe legislação sobre? O mercado financeiro ele é cruel, né? Assim, tem mercados que são mais abertos, né? São menos regulados, mas o mercado financeiro, em particular, ele é muito regulado. E, assim, de regra geral, tá? Como que a gente fala assim, se não está escrito na lei, você não pode. Tá. Assim, não é assim. Na vida real, assim, se não está escrito na lei, você pode fazer, porque não está proibido. No sistema financeiro, assim, ó, se não está escrito na lei que você pode, por definição, você não pode. Né? Então é um mercado muito difícil de inovar, mas o Banco Central está muito atento a isso, né, que é o principal órgão regulador do sistema financeiro, e ele tem feito brechas com os participantes e abrindo brechas, né, onde a gente aprova com o Banco Central um projeto onde que uma lei ainda não foi regulada, de certa forma, e ele deixa você experimentar naquele ambiente controlado, e aí ele aprende também, e daí evolui de uma forma conjunta, né? O Banco Central vai regulando junto e a gente vai desenvolvendo os produtos. Mas, sim, eu acho que o mercado financeiro talvez seja um dos mais regulados que tem, né? Tem outros que são bastante, mas eu ousaria dizer que talvez seja um dos mais complexos e mais regulados que a gente tem no Brasil. Mas não, é o nosso desafio, né? É o desafio. Como que você tem as regras do jogo e você tem como que você lida, né? E cria em cima das regras do jogo. E muitas vezes, sim, a gente influencia o regulador, fala tecnologias novas, né? Um ambiente novo. Assim, até pouco tempo atrás, a lei proibia que os bancos fizessem a conta digital. Hoje, a conta digital é um negócio super popular, né? Mas foi em 2015, eu participei dessas negociações com o Banco Central. Antes, a lei falava assim, para você abrir uma conta no Brasil, você tem que assinar um papel, assinatura física, você tem que entregar o seu documento fisicamente e tal. E se você não fizesse assim, era proibido pela lei. E aí a gente mostrou para o Banco Central que poderia ser seguro, né? Que quando um cliente vai abrir uma conta digital hoje em dia, se a gente fizesse digitalmente, a gente, além de tirar foto lá dos documentos, ter todas as informações que a gente teria fisicamente,
a gente teria a localização do cliente, a gente teria lá o DNA do device, né, que tem lá o código device, a gente teria muito mais informações do que simplesmente abrir uma conta física. A gente teria todas as informações físicas, mais as informações da DNA digital, da identidade digital do cliente, do device do cliente, e isso poderia até evitar fraudes, né? Porque a gente sabe que já existia muita fraude em documentos, né? Existem no país isso daqui. Então, eu falo assim, achar que porque você está entregando físico, um documento físico, você vai estar blindado de fraude é uma ilusão, né? E aí o Banco Central entendeu isso e exigiu que os bancos, para abrir contas digitais, que tivessem esses controles, né? Usando as ferramentas, as novas tecnologias que eram possíveis fazer controles adicionais. E hoje é uma realidade no Brasil, né? Quantos bancos digitais surgiram em função disso? Então, mas a legislação proibia, mas nem por isso a gente deixou de fazer, né? A gente acabou construindo com o regulador uma nova regulamentação que atendesse às necessidades dos clientes, porque uma das principais dores que tinha os clientes é fazer, pô, para abrir uma conta, tenho que ir numa agência. A gente não quer ir na agência, ninguém pensa no banco, porque falar, é legal ir numa agência. Tem alguns clientes que até gostam de tomar um cafezinho e tal, mas a grande maioria não querem saber de tomar cafezinho, ir na agência, pegar fila, pegar trânsito, pagar passagem de ônibus, enfim, gastar gasolina. É um custo de servir isso para o cliente, né? Então, o cliente não quer isso, ele quer conveniência. E hoje, o volume de contas digitais que a gente abre no Brasil é maior do que a de física, né? Muito bem. A gente tem uma pergunta aqui da Joana. Quais são as perspectivas para o futuro, assim, de transformação, de desenvolvimento do mercado? E tem uma outra pergunta aqui da Patrícia também. Como medir a produtividade de um profissional de marketing? Só pergunta simples. Eu diria assim, primeiro eu vou falar do desafio, né, do mercado, com essas tendências, assim. Eu estava lendo esses dias uma reportagem que falava que dos executivos de marketing, dos executivos, né, de todas as especialidades de executivos que existem numa empresa, o profissional de marketing era o que tinha maior rotatividade no mundo, tá? No Brasil não é diferente. Que, em média, um diretor de marketing, ele fica no cargo 4 anos, né? Enquanto outras modalidades, finanças, CEO, tal, ficam mais. O CEO, a média de um CEO hoje no Brasil é de 8 anos, né? Então, você fala assim, mas por quê? E era assim, era espantoso, era pior, era a maior rotatividade mesmo, né? E aí as pesquisas vão entender um pouco, vão pesquisar um pouco o que estava por trás dessa maior rotatividade, né? O que faria sair, né, os profissionais saírem de empresas, trocarem de empresas? Uma parte é porque esse mercado está muito aquecido, né? Com essas novas, o marketing digital ganhou uma importância muito grande. As empresas passaram a ter necessidade de investir nisso. E o profissional que está especializado, né, que também tem essa habilidade, passou a ser um profissional bastante assediado, desejado, né? Então, por um lado, é o assédio, em si, de uns profissionais, são poucos profissionais que são referências no Brasil nesse sentido, né? Por outro lado, assim, você fala assim, mas isso explica a maior rotatividade? Não. O principal motivo, de fato, era o contrário, é que os profissionais de marketing, assim, as novas tendências, as novas metodologias, as novas exigências que estão sendo exigidas do profissional de marketing são tão diferentes das do passado, que está fazendo com que as empresas precisem trocar o seu profissional, porque estão ficando obsoletos, eles não estão conseguindo acompanhar a velocidade das mudanças tecnológicas e do comportamento do cliente, né? Essa transformação digital que aconteceu nos últimos anos foi uma velocidade que foi impressionante. E a área de marketing, ela talvez seja a área que mais precise acompanhar essas tendências, né? Porque, enfim, você precisa estar em contato com o cliente, precisa estar, né? Você precisa desenvolver novas tecnologias de gestão para poder acompanhar esse mercado. Big Data é algo super recente, enfim, a gente há um tempo atrás falava em Big Data, dos dados, uso de dados, modelagem, tal, usava a área de crédito, sempre usou, né? Mas hoje em dia o banco inteiro usa, né, isso, né? Todas as áreas, e área de produtos, marketing, assim, muitas funcionalidades para entender o que o cliente precisa, até interação com o cliente, tem muita coisa que a gente usa inteligência artificial. Se o profissional de marketing não tiver antenado nisso, das possibilidades do que essas novas tecnologias podem servir, né,
para desenvolver serviços e mensurar ali a relação do cliente, até comunicar, né, como você chega nos seus clientes, você acaba ficando obsoleto muito rápido. Então, eu digo assim, o mercado está aquecido, mas para quem está preparado. E, de certa forma, tem uma ameaça enorme para quem não está se atualizando, né? Então, por isso que essa rotatividade tá maior do que a média das outras posições. Aí, cabe a cada um de nós querer saber que lado que você quer estar, né? Se você... Daí, o aprender a aprender é algo fundamental, porque se você tiver essa competência, você vai estar no clube dos desejados, porque você sempre vai estar atualizado, e se você mudar de empresa é porque você foi para um lugar melhor, né? Agora, se você não se atualizar, você vai estar naquele segundo grupo, né? A empresa vai precisar pegar alguém que se atualize, e aí você não vai ser por sua vontade que você vai sair da empresa, né? Vai ser por necessidade da empresa em si. Então, essa é uma realidade que eu acho que é super importante que todos fiquem, todos nós, né, que trabalhamos com esse tema e estamos nessa área, fiquemos atentos para a gente não ficar obsoletos muito rápido. Não está nos planos ficar obsoleto, pelo menos por enquanto, né? Com certeza. André, a gente está... Diga. Acho que a FIA tem um papel fundamental nesse contexto, né, de nos ajudar e apoiar, trazendo conhecimento do que é mais moderno, né, nas áreas, o que está na vanguarda para que a gente consiga acompanhar essas transformações todas, né? É isso aí, acho que essas conversas que a gente convida as pessoas de mercado que estão aí na linha de frente ajudam muito aos nossos alunos a compreenderem os desafios, né? Como você falou, às vezes as coisas ainda não estão nos livros, nos cursos, mas pelo menos aqui na nossa conversa a gente consegue dar uma luz para quem está assistindo de por onde caminhar. E ao mesmo tempo a gente vai aprendendo também. Então é ótimo. Como a gente já bateu aí 8 horas, eu vou te dar a palavra aí para você dar uma última mensagem, se despedir no nosso público e aproveito para agradecer, André. Foi ótima a conversa aqui. Eu agradeço aí o bate-papo aí, a presença de todos. Vou deixar o espaço aí, acho que o tempo foi rápido, né? Se alguém tiver perguntas e dúvidas, podem escrever aqui para o Andrés, que daí depois eu me comprometo a respondê-las. Queria dizer também, apesar desse ambiente que eu falando que é desafiador para os profissionais de marketing, é uma área muito encantadora de se trabalhar, né? É uma área que nos desafia, e estar próximo do cliente assim, as áreas que estão próximas do cliente são áreas encantadoras, né? Você sente ali, enfim, você sabe que você pode fazer algo diferente, né, para os consumidores e, enfim, trazer tecnologia, trazer eficiência para o país, né, criar diferenciais competitivos para o país, para atender a sociedade de uma forma como um todo. É uma área que eu sou apaixonado, e acho que para quem escolheu trabalhar com marketing, acho que fez uma boa escolha. É uma área que realmente tem muitas especialidades para a gente atuar, e de qualquer tribo que você for, né? Tem gente que gosta mais do quantitativo, tem gente que gosta mais do lado humano, assim, tem espaço para todos aqui, e isso que eu acho que é a beleza da área de marketing, né? Para quem trabalha nela. Muito bem. Então, encerrando por aqui, André, mais uma vez, obrigado. Boa sorte aí na sua próxima etapa aí na carreira, né? Você falou que vai assumir aí como CEO, então estaremos aqui na torcida para que tudo corra da melhor forma. Agradeço a Patrícia que organizou aqui o webinar, né? Convidou o André. E no final do mês que vem tem mais. Um abraço, tchau, tchau. Tchau, boa noite.